Opa, Alexander Landau, fotógrafo aqui. Estamos começando a nossa segunda conversa a respeito de fotografia de alimentos. Estou fechando um grupo com poucas pessoas. Não sei se eu chamo de curso ou um grupo de discussão. Falamos no primeiro momento a respeito das diversas habilidades que um fotógrafo que atua nesse mundo de alimentos poderia ou deveria ter. E agora a gente começa efetivamente a falar um pouco de linguagem fotográfica. Como eu já falei, fotografia é escrita com a luz. E quando a gente vai escrever um texto, a gente usa artigo, preposição, verbos, a gente muda os tempos verbais, a gente vai construindo uma narrativa. Em fotografia também é assim. A gente tem, e vamos falar isto mais para frente, a gente tem um storytelling, né? Que nada mais é do que contar uma história. Mas, na fotografia, a gente usa, em vez de usar pontuação, palavras, adjetivos, verbos, a gente usa luz, a gente usa lentes, a gente escolhe o ângulo de ataque, a gente escolhe algumas regulagens das câmeras. Se eu quiser deixar a imagem mais, vamos dizer assim, congelada ou com mais movimento, eu tenho ferramentas para fazer isto, tá? Aqui eu deixei, e aí a gente vai abordar isso efetivamente nos encontros, eu deixei um exemplo de uma pequena bobagem, uma pequena mudança, que é a escolha do ponto focal. Mas essa pequena mudança já me traz mensagens diferentes. A percepção da cor é diferente, a percepção do entendimento do alimento é diferente, a definição de imagem, foco aqui, foco no meio, foco atrás, muda de acordo com a escolha do meu ponto focal, tá? Se eu for continuar, e eu pretendo fazer uma breve passagem nesse assunto, não vou me aprofundar. Por exemplo, se eu pego essa dupla de imagens aqui, é completamente diferente a percepção e a leitura desse risoto, né? Na primeira foto, eu tenho ele quase que inteiro, tem o prato base, que está funcionando como suplá, mostra um pouco de mesa. Na segunda foto, eu tenho um trabalho de luz mais complexo, um trabalho de foco e desfoque mais interessante. Eu tenho um grau de subjetividade muito superior que me faz caminhar quase para um jogo de uso criativo da cor, traz quase que um momento mais de magia, né? Aqui é a mesma coisa. Eu estou no mesmo cenário, no mesmo lugar, eu só mudei o ângulo de observação da minha câmera. A mesma lente, inclusive. São fotos com propostas completamente diferentes. É óbvio que essa segunda imagem, onde eu mostro a azulejaria ao fundo, eu tive um trabalho de posicionar a luz de fundo de forma diferenciada, né? Poderia exemplificar com essa dupla aqui, ó. Eu tenho a torta com a torta meio que quase que inteira ao fundo, alguns objetos, e aqui eu tenho
um bocado, né? Eu tenho o garfo suspenso com a fatia lá ao fundo, super desfocada. Qual é a melhor foto? Não sei. Isso vai depender de você, que é o criador, ou do seu cliente, se for um trabalho comissionado, né? Se a gente for continuar nessa brincadeira, eu gosto muito dessa foto aqui. Na verdade, eu ainda prefiro ela mais fechadinha, porque eu acho que me traz um sentimento tátil muito interessante. Mas eu não comecei fazendo essa foto assim, porque não é todo cliente que vai topar que você construa uma imagem com essa característica. Porque muita gente vai falar assim, puxa vida, mas o meu cliente não consegue imaginar como essa massa chega à mesa. Aí a gente tem essa foto aqui, que na minha opinião é muito menos interessante do que essa. Mas eu deixo isso aí para você tirar as suas próprias conclusões, porque vai que você não concorda comigo. Aqui, por exemplo, essa outra massa, eu tenho essa situação, onde eu deixei essa taça de vinho desfocada no primeiro plano. Eu tenho essa situação mais simples e eu resolvi dar uma cutucada com o garfo. Iluminei o garfo de forma que mostrasse um pouco do garfo, mas eu não queria que virasse propaganda de talher, entendeu? Volto a dizer que quem vai decidir qual é a melhor imagem é você. A mesma coisa se a gente for falar dessa pizza. Essa foto é uma foto mais descritiva. Essa foto é uma foto bem mais sensorial. E eu poderia ficar aqui horas conversando com você. Por exemplo, essa imagem aqui de croissant. Essa imagem de croissant, eu trago alguma coisa requintada, né? Eu tenho um fundo desfocado, eu tenho um talher e uma toalhinha que me remete ao linho e um talher de qualidade. Eu tenho o amarelo trazendo uma cor através do suco e por aí vai. E aqui eu tenho uma outra imagem que o cliente me solicitou, que eu acho bem menos interessante do que essa, tá? Volto a te dizer, é uma questão de gosto. A mesma coisa aqui, ó. Eu fotografei esse prato num ângulo mais baixo para mostrar o líquido, para mostrar a mobília, para mostrar o ambiente, mas eu acho que esse prato aparece em sua plenitude nessa imagem, né? Você vê o polvo com muito mais proximidade, você saliva muito mais. Me foi solicitado que nós fizéssemos uma imagem com a mão da chefe lá, ralando uma especiaria qualquer. Particularmente, eu aceitei, porque eu estava sendo pago para isso, mas não é uma foto que eu ache incrível. Eu acho essa aqui muito mais interessante. Novamente, deixo você tomar as suas conclusões. Aqui eu tenho uma sequência. Essa aqui eu tenho dúvidas. Porque eu gosto do movimento da mão da cozinheira jogando o molho. E aí eu já tenho a cena aqui meio que montada no restaurante. E aqui eu tenho um close, tá? Pá. Aqui eu vou mostrar uma cena. Essa me trouxe um resultado muito inusitado, né? Eu tenho drink e drink no restaurante, e aí se eu for olhar, eu tenho reflexos indesejáveis do restaurante, não é um lugar que eu possa encher de tendas, como se fosse um estúdio, para a gente bloquear certas coisas. Fiz a foto. Não acho que essa foto é ruim. Eu acho que ela mostra um pouco da questão da taça, da beleza da taça, do líquido. Agora, essa aqui, eu acho que ficou extremamente elegante, artística, subjetiva, mas não tenho certeza se o cliente preferiu e se você vai preferir. Vou te mostrar.
é completamente diferente, né? Passa a ser uma coisa meio doida, né? Porque aqui você não imagina que tem uma espécie de flor dentro do gelo. E aqui você vê uma história extremamente recheada de subjetividade. E aí eu poderia prosseguir, por exemplo, eu adoro essa foto. Eu gosto muito desse foco seletivo, sabe? O foco aqui no rabo desse camarão e ele vai se perdendo num fundo neutro. Na verdade, não fazia muito sentido eu ter um foco absurdo em toda a cena, porque o que era para ser transmitido é essa sensação de que isso é um camarão, que é uma coisa meio croque-croque, né? Não sei se nós tivéssemos mais profundidade de campo, eu acho que, pelo contrário, iria causar uma confusão. E aí, em algum momento, o chefe de cozinha me solicitou: mas esse prato vai com um molho. Eu falei: poxa, mas você quer mostrar esse molho? Estou achando a foto tão bonita. Aí eu fiz. Deixo para você também deixar a tua opinião, o seu comentário, tá? Deixei algumas fotos simples. Deixa eu ver se tem algo ainda para ser mostrado. Aqui, por exemplo, eu gosto muito desta foto, mas a cliente me pediu para que fizesse esta imagem aqui para mostrar um pouco de como funciona o serviço que vem à mesa. Eu acho que em termos de appetite appeal, em termos de desejo de consumo, essa aqui é mais campeã. Deixei essa história toda como um enredo, um tema para que nós possamos discutir com mais profundidade o uso da sintaxe fotográfica, o uso da linguagem fotográfica, as ferramentas que os criadores de imagem têm à mão para tornar o nosso discurso mais interessante. E aí, volto a repetir, você tem diferentes distâncias focais, diferentes lentes, você tem diferentes ângulos de ataque na câmera, e eu vou falar com mais tranquilidade a respeito do uso da luz, você tem a questão do foco e do desfoque, ajudando a construir uma narrativa, um storytelling. É isso, te vejo na próxima conversa.